aí, pessoal? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro YouTube. Tenho feito muitas transmissões ao vivo aqui no YouTube e também no Twitch, principalmente em função do Speed Chess Championship Brasil, que já tá chegando no fim das quartas de final. Só falta um match agora para definir os 4 semifinalistas. Então tá bem animado, cada match que passa tá ficando mais interessante. Por conta disso e outras coisas, eu tenho feito menos vídeos aqui, mas tô tentando retomar um pouco agora. E eu queria seguir a nossa série de dilemas de abertura com um enfoque um pouco diferente. Na verdade, esse vídeo engloba 3 coisas, né? Uma é a recomendação da abertura, só que eu não vou fazer mostrando as linhas que nem eu fiz as outras, né? Embora a resposta de vocês foi muito boa, acho que vocês gostaram das ideias. Mas eu vou fazer um pouco diferente por causa da abertura também, para variar um pouco o formato. Outra coisa, eu vou analisar uma partida minha, de uma maneira um pouco mais sucinta, diferente das minhas análises muito longas, que eu vou continuar fazendo. Mas hoje vai ser um enfoque um pouco mais da abertura nas ideias e contar um pouco da história da partida também, que me leva ao terceiro detalhe desse vídeo, que é como se fosse um túnel do tempo quase, a partida de 2008, que eu era mestre internacional ainda. Foi na primeira viagem que a gente fez para a Europa, né? A gente, eu e outros jogadores profissionais de xadrez, grandes amigos, que a gente foi para a Europa jogar durante 3 meses, em 2008. Né? Isso eu, em 2008, tinha 21 para 22 anos. Né? Eu era mais velho, para vocês terem uma ideia. Né? Como é que foi... enfim, como era uma fase legal, assim, de buscar... ir atrás do que a gente queria mesmo, né? Melhorar o nível, né? Nos desafiar mesmo, né? Ir até viajar, cruzar o mundo para poder jogar torneios mais difíceis, né? Então, muito legal. Essa viagem certamente merece um vídeo e muito mais. Para quem acompanhava o blog na época, né? Meu contato maior na internet começou muito nessa época por causa do blog do Cricor, né? cricorsm.blogspot.com. Acho que até existe ainda o link. Eu parei em 2013 de escrever lá. Mas o blog era muito ativo nessa época. Né? Muita gente que acompanhava naquele ano, em 2008, vem falar comigo que lembra, né? A gente escrevia bastante, quer dizer, eu escrevia bastante sobre a gente, né? Sobre o nosso dia a dia, as análises de partidas. E eu nem sei como é que de onde eu tirava tempo para escrever tanto, né? Porque eram rodadas bem difíceis lá, torneios difíceis. Mas enfim, essa foi foi o primeiro torneio da viagem também. Foi em Vlissingen, na Holanda. E eu tô de pretas contra o mestre FIDE Alan Gensling, da França. Bom, primeiro colocamos isso primeiro na mesa. Agora segundo falar um pouco da abertura, tá? Então a sugestão que eu queria dar pra vocês hoje, que é a siciliana Scheveningen, acontece depois de E4, C5. Só vou encaixar o fone aqui pra vocês, porque não sei vocês, mas eu gosto muito de ver, mesmo que for uma análise, com o barulhinho das peças, tá? Pode ser uma loucura meio minha, mas vocês podem deixar nos comentários também se vocês preferem. Eu gosto muito de ver qualquer coisa de xadrez com o barulhinho das peças. Não deu certo ainda. Vamos ver se dá. Detalhezinhos aqui. Era pra ter dado certo. Bom, vamos seguir adiante, sem problema. Vamos ficar sem agora. Então C5, cavalo F3, D6, D4, peão toma, cavalo toma, siciliana aberta. Naturalmente as brancas não são obrigadas a jogar siciliana aberta, mas é uma das possibilidades. Cavalo F6, cavalo C3 e E6. Então isso caracteriza a defesa siciliana variante Scheveningen. A pronúncia não é assim em holandês, pode ter certeza disso. Já vi como é que é, né? Não sei falar, não vou falar. Espero que nem o holandês veja o vídeo, né? Pra ver essa minha pronúncia, né? Deve estar doendo por dentro de um holandês ouvindo isso, ouvindo a gente falar Scheveningen, mas é como a gente fala. Então a Scheveningen, que eu certamente comentei em alguns vídeos já, é essa formação com E6 e D6 aqui. Opa, tô apanhando um pouco hoje, né? Trocou o chess.com? Ah, trocou o tabuleiro. Não tem mais o vermelho? Que coisa, olha só, tô descobrindo coisas novas. O tabuleiro que eu uso da análise é do chess.com. Tá bem informal hoje esse vídeo, né? E não tem mais o vermelho. Que o alt é no vermelho, né? Enfim. Essa formação aqui, com peão em E6, peão em D6 e cavalo F6. E as brancas podem jogar de muitas maneiras diferentes, como quase qualquer posição de abertura. Bom, ele jogou G3 aqui, né? Eu pretendo seguir com outros vídeos dentro da Scheveningen também, colocando outras formas que o branco pode jogar, que são várias, né? Bispo E2 é muito comum para jogar rock, né? Eu joguei muito isso de pretas, né? Nessa época eu tava jogando bastante Scheveningen, eu tava realmente apaixonado pela variante, jogava bastante. Bispo E2 e rock, para jogar com F4 é possível.
Né? G4, que é realmente a variante mais perigosa, que é o ataque Keres, G4 direto. Já que o peão fechou o bispo, eu posso jogar G4 de imediato. Ou simplesmente o ataque inglês, né? Bispo E3, F3, Dama D2 e G4. Nada muito novo. Mas ele jogou a G3, a variante do fianqueto. Daí bispo E7, bispo G2, roque e A6. Ele jogou bispo E3. Bom, e aqui, basicamente, né, vamos começar do básico da siciliana. Né? Na siciliana, praticamente qualquer siciliana, o contrajogo das pretas se baseia na coluna C. Então o que eu tô fazendo nesse vídeo? Eu quero mostrar as ideias, só que já colocando a partida em andamento. Na coluna C, que é a coluna semi-aberta que as pretas têm. A única coluna que as pretas têm no momento para usar é a coluna semi-aberta de C. Eu vou colocar uma torre C8 aqui mais adiante. E posso tentar pressionar esse cavalo em C3, esse peão em C2. Basicamente se baseia nisso o jogo das pretas normalmente, tá? Claro que é muito simples pensar só nisso. Mas tem muitas sicilianas que acontece isso. Praticamente todas o contra-jogo das pretas é baseado nisso, tá? Isso é básico para você dar os primeiros passos na siciliana. Lembrando que a gente fala na siciliana aberta, né? Isso, quando já acontece a troca do peão de D pelo de C. Quando não acontece a siciliana aberta, a coluna C naturalmente continua fechada. Se o branco não jogar D4. Mas no momento que o branco joga D4, fica essa estrutura que o preto tem os peões no centro, 2 contra 1, que a princípio é bom. E tem a coluna C para pressionar também. Né? E o que o branco conseguiu em troca? Né? Um jogo muito livre de peças. Então quando eu jogo E6, eu fico um pouco mais restringido. Por outro lado, se eu jogasse E5, se eu jogasse A6 primeiro, né, que é a Najdorf, e eu posso mandar para Scheveningen depois com E6, mas eu posso jogar com E5 mesmo. E se eu jogar com E5 é mais ativo, mas eu enfraqueço algumas casas a longo prazo, né, principalmente D5, né? Aqui. Então tem prós e contras, né? Mas basicamente eu quero falar da coluna C, que é o contra-jogo das pretas. E também expansão aqui com B5. Né? B5 agora não pode por causa desse. Eu joguei bispo D7, que é o lance normal para preparar o cavalo C6. F4 e cavalo C6. Daí jogou cavalo B3, puxando o cavalo, tirando o cavalo, evitando essa troca. E eu joguei dama C7. Né? Torre C8 era possível também, mas eu tinha alguma ideia diferente na cabeça. As pretas vão jogar na lado da dama, e o branco aqui vai jogar na lado do rei normalmente, ou no centro. As brancas têm que aproveitar esse dinamismo. Rei H1 foi jogado, e agora B5. Até que eu tô jogando bem lógico, tá? Isso aqui é muito padrão. Tanto na Scheveningen como em outras sicilianas. A Taimanov, eventualmente, pode acontecer isso. Mesmo a Najdorf, o peão ficando em E6, é possível esse esqueminha aqui, né? Outro esquema normal seria o bispo em B7 e o cavalo em BD7. Que é um esquema que eu ensinei pra vocês lá na variante Janowski. Essa formação combina muito bem, né? O bispo em B7, o cavalo em D7, o cavalo em F6 aqui. Bom, então depois de B5 ele jogou A3, que acho que é um lance um pouco passivo. E eu joguei torre B8 em vez de torre C8. Né? Torre C8 era um lance também. Mas eu quero um dia preparar o B4, tá? E agora vai começar a ficar interessante a partida, de verdade. As brancas podiam simplesmente seguir com dama E2, dama D2, né? Uma posição que merece muita análise, é equilibrada. Acho que o preto tá super confortável já. Porque na Sicília, geralmente, o branco tem que provar alguma iniciativa para compensar a estrutura melhor das pretas e o contrajogo pela coluna C. Lembrando que outra ideia das pretas, que vocês vão lembrar muito na siciliana, é colocar o cavalo em C4, aqui. Essa é a ideia principal que você vai usar. A coluna C te serve quase sempre para isso. Instalar um cavalo em C4, que geralmente ataca o peão em B2. E, bom, nesse caso, um bispo em E3 também. Mas aqui cavalo A5 seria uma troca. E não sei se é um grande progresso para as brancas, para as pretas. Então ele jogou G4 aqui. Tentando jogar G5. E a ideia é que meu cavalo não está preso aqui em F6, né? Ele vai ser atacado por causa de G5. Eu joguei bispo C8, esse é um lance muito importante. Que eu só joguei porque eu conhecia o padrão já, né? Então, isso que é legal ver, né? Porque a partida foi legal, foi bem jogada até aqui. O bispo C8 não é um lance que eu descobri na hora. É um lance que eu usei um padrão que eu tinha na cabeça por causa de um estudo de abertura que eu fiz bem aprofundado, focado em meio jogo, que eu sabia que isso aqui era temático, né? Temático é o quê? Que acontece, uma coisa que acontece muitas vezes. Então essa partida vai ter muitas ideias temáticas. É claro que você tem que calcular sempre, né? Cansado de falar isso. Não adianta só saber as ideias e não aplicar na hora certa. Você tem que sempre calcular junto com os conceitos. Então bispo C8 é um lance que eu tava fazendo bem consciente, porque parece um lance super estranho, né? Mas tá ameaçando G5, eu não quero jogar cavalo E8. Aliás, eu falei que o cavalo tá sem casa, desculpa. É que jogar o cavalo para E8
Normalmente não é uma ideia muito legal. Se você tiver que jogar o cavalo Pre8, isso é uma regra que eu aprendi. Se tiver que jogar o cavalo Pre8, provavelmente deu errado alguma coisa. Então aqui eu joguei bispo C8, que é um lance bem legal. Pra quê? Dar casa de D7 pro cavalo e eventualmente posso colocar o bispo em jogo aqui em B7 mais tarde. Ele jogou G5, cavalo D7. Beleza. Tô preparando pra começar o contra-jogo na ala da dama ainda, né? Agora tem cavalo B6, cavalo C4 chegando, que é uma ideia super temática também, né? Então, quando eu falo ideia temática, presta atenção, anota, fica de olho. Olha de novo o vídeo pra você entender que são ideias que vão se repetir se você jogar siciliana geralmente. Tô falando mais da Cheveningen, mas outras pode acontecer também essa ideia. Né? Focar sempre na entrada do cavalo em C4. E ele jogou F5 aqui. E aqui eu joguei um lance de novo que é muito temático. Também tive que calcular. Mas F5 é o lance típico, né? O branco quer atacar. E o lado ruim do F5 é entregar essa casa aqui para as pretas. O preto pode instalar um cavalo aqui em E5. Também é uma ideia que ocorre muito. Mas se eu jogar cavalo E5 direto agora, o branco pode jogar F6, talvez seja chato, né? Incomodando meu bispo. E aqui eu joguei torre E8. Isso é um lance muito legal. Por quê? Eu fico de olho na coluna E, para quando tiver algumas aberturas na coluna. Tiver eventualmente trocas. Eu posso, em algum momento, ameaçar por F5, né? Agora seria loucura, porque permite cavalo D5. Mas a torre fica bem aqui, de olho na coluna. A coluna E vai abrir em algum momento. Pode abrir, tem potencial de abrir. Também é muito comum esse lance na siciliana. E eu lembro de ter visto muitas partidas com essa ideia de torre 8. Então, quando você conhece muita partida, você já tá indo na direção certa, né? Isso que é legal. Por isso que é uma coisa que eu insisto muito pra vocês. E outra coisa, eu quero jogar bispo para F8 agora também. Deixa minhas peças bem harmônicas, né? Eu gosto muito dos bispos escondidos aqui pra trás, já falei isso bastante, né? Mas aqui é bom que abre a torre também. E o bispo ajuda a defender um pouco o rei, se as brancas se animarem muito desse lado. E eu permito que o cavalo venha pra cá, né? Claro que um lance criminoso seria E5, muito ruim. Porque eu perco a casa de E5 pro cavalo e eu já concedo também o cavalo D5. Então torre 8. As brancas jogaram dama H5. Tentando atacar, mas só F por E6, dama F7. E aí G6. Dama H6. E agora cavalo de C, E5 eu joguei. Tem diferenças. O cavalo de D ou de C, mas pra gente não vem tanto ao caso agora. Minha ideia é o quê? Tô mostrando só as ideias que eu apliquei até agora. Jogar na ala da dama e como reagir contra-ataque na ala do rei. Então vocês estão vendo que todo esse processo é o quê? Eu tô partindo do pressuposto de como se joga essa posição. Então contra-atacando e lidando com o ataque da melhor maneira. E eu sabia já os lances típicos até então. Porque eu sabia que eu vou levar ataque, né? Eu já entrei consciente do que tá acontecendo, né? Já jogava siciliana fazia tempo, mas essa foi uma das primeiras que eu... Dessa variante específica que eu comecei a jogar. Mas eu tinha muito conhecimento geral. Por isso que eu insisto, né? As ideias de abertura é legal você escolher bem, saber as ideias e é isso. Se você puder aprofundar, ok. Mas é a partir de um certo nível que isso realmente faz diferença. Senão é uma perda de tempo, às vezes. Você fica olhando variantes. Então, eu sabia que o cavalinho E5 era muito forte. Ao longo da minha vida eu vi tantos exemplos que esse cavalo fica em E5. Eu consigo controlar o ponto crucial de F7, que está um pouco mais vulnerável, já que a torre saiu, né? Então, por exemplo, se eu faço um lance irresponsável aqui, tipo bispo B7, F6 não é grande coisa, porque eu volto, né? Mas um lance possível é tomar. Esse lance aqui é muito legal. Torre F7 com ameaça de mates. E no momento que eu tomo a torre, dama H7. Rei F8, torre F1. Não é mate ainda, mas deve acabar ganhando o branco por ataque, porque vai com a qualidade a menos só e muito ataque. Tem um bispo entrando em H6 depois que eu tomar em F6 a peça, né? Enfim, mas de novo, esse aqui é um tema que eu já vi em análise, pode ser que eu já levei em partidas de Blitz também, bem possível. Né? Por isso que é boa a prática também, né? Então eu tô querendo mostrar aqui a parte prática da abertura, né? E como que esse estudo faz diferença na hora de você jogar uma partida. O estudo que eu digo, né? De ideias, né? De partidas. E a prática também, né? Você acostumar. É bom você perder bastante partida mesmo pra pegar o jeito da coisa. Então dama H6, cavalo E5 eu joguei. Bispo D4 e bispo F8. Dama H4. E beleza, estabilizei aqui. Primeira missão cumprida. Talvez dê um pouco de medo ainda, mas tá ok, né? A dama não tá fazendo nada, meu cavalo controla bem. Meu cavalo tá reforçado aqui. Bum, hora do contra-jogo. B4. Tomou. E ele jogou torre 1, tentando trazer as peças pra lá do rei. Tô passando realmente um pouco mais rápido de costume. É a palavra certa. Mais rápido que de costume pra realmente focar nisso, né? Que a parte do cálculo você tem que fazer também, mas isso é outro setor, né?
E eu gosto muito, aliás, de ficar entrando nas variantes e voltar e tal, mas o foco não é esse hoje. O foco é mostrar realmente como as ideias conseguem te levar para posições consistentes ou te direcionam para análise certa, geralmente, né? E eu quero que vocês, vendo essa partida, vocês usem essa de modelo assim como eu usei outras, né, para jogar essa. Caso vocês joguem Ciliana, queiram jogar, enfim. Mesmo se não jogar Ciliana, vocês podem usar alguma ideia parecida, mas aí é mais difícil de conseguir encaixar uma coisa tão parecida, né? De qualquer maneira, é uma partida com ideias posicionais legais. Torre 1 e ele tá trazendo a torre para E3. Eu tive que calcular agora, porque torre 3 e torre H3 dá bastante medo. Mas eu calculei e consegui fazer o lance lógico da posição. Não é lógico à primeira vista, é um lance estranho A5. Tá acontecendo muita coisa do outro lado. Mas eu preciso de criar contra-jogo na ala da dama. Eu tô com isso na cabeça desde o começo. Então o conceito certo te leva pro lance certo, geralmente. Vai ter as exceções que você vai ter que descobrir na hora. Às vezes o conceito diz uma coisa, mas o cálculo diz outra. Porque aqui o branco tá estável, né? Com o cavalo em B3. Então eu tomei em B4, mas não tô ameaçando aqui, não tô ameaçando aqui. E os cavalos estão bonitos aqui, estão estáveis, né? Não bonitos que eles estão atacando nem nada, mas eles estão estáveis. E quando você desestabiliza uma peça do seu adversário, esse peãozinho de asas ele é muito chato mesmo. Você joga um A5 e A4 é a poção Zaba de repente. Porque daí o cavalo tem que sair, eu vou tomar em B2 de torre, tô atacando em C3, que vai ficar mais vulnerável ainda o cavalo. E além do peão de A que vai estar andando, né? Esse lance é muito legal, fiquei muito feliz de ter jogado esse lance. Ele jogou torre 3, A4. Se ele tirar o cavalo, eu vou tomar o peão de B2. De novo, eu gastei muito tempo pra fazer isso, tá? Não é pra, assim, parece que eu mostro aqui, nossa, que beleza, que fácil, né? O Cricor bate o olho e bum, os lances já aparecem assim já pra ele. Não, negativo. Jamais foi assim. Tive que calcular bastante porque eu tinha medo do torre H3. Nesse caso, aliás, o bispo tá caindo em D4 até, né? Até esqueci desse detalhe. Eu falei do peão de B2, mas o bispo em D4 tá caindo se o cavalo sair, né? De B3. E se as brancas jogarem tipo bispo por E5 aqui, de intermediário, eu retomo aqui, e nessa posição super aberta, com peões mais na casa branca, principalmente o de E4, né, que fecha as diagonais, o bispo de casas pretas vai fazer muita falta para as brancas, nessa posição. Além do peão de B2 que vai cair também. Então ele jogou torre H3, ameaçou o mate em H7, e de novo o H5 é o lance que eu já conhecia também. Não nessa posição, né, a ideia, né. O tema de jogar H5. Talvez vocês conheçam já, muitos de vocês já conhecem, porque é um tema típico para você se livrar do ataque. Tem um torre H3 chegando, dama H lá, e você, bum, joga um H5. Ele é obrigado a tomar em passant, se quiser alguma coisa. E quando ele toma, agora dá uma acalmada no ataque. Fechou a coluna. A dama e a torre agora perdem a força, o peão tá atrapalhando a atividade das peças, né? E minha ideia, uma das ideias era jogar rei H7, pra tampar o peão, mas eu calculei bem e vi que eu podia tomar o cavalo. Aqui a parte daí entra numa coisa mais de cálculo, mas já tá bem encaminhado aqui pra mim. Porque dá medo H7, rei H8, mas aqui eu calculei dezenas de vezes e vi que tava seguro essa posição. Porque um chequezinho bem dado aqui é mate, né? O branco pode me dar mate, meu rei tá muito por um fio. Só que eu ganhei uma peça ali em B3. E tô atacando em D4, que é o bispo muito importante do ataque dele. E tô até coroando meu peão ali. Peão toma, né? Enfim. Coisas horríveis acontecendo na ala da dama. Ele jogou bispo E3, né? Um lance possível seria, talvez, sei lá, tomar em G6 pra abrir a torre. Tem que tomar de peão, tá cravado o cavalo. E aí um lance tipo torre F7, assim. Pra ameaçar sei lá o que, né? E aí provavelmente eu tomo aqui, né? Eu realmente não quero entrar em muitas análises. Mas eu, com sangue muito frio, eu posso jogar a torre por D4, né? Incrível como esse peão defende, né? Tem dama, torre aqui e não consegue chegar perto do rei, né? Tem um monte de atacante ali, mas não consegue chegar no gol, né? Porque tem um escudo ali monstruoso em H7 e essa entrada pela diagonal não acontece também, graças ao cavalo de D7. Ele jogou bispo P3 para tentar jogar bispo H6, mas foi lento a tentativa de ataque dele. Eu tomei em C2, né? É muito importante você seguir também, criando mais problemas para o adversário. De novo, precisou de muito sangue frio, porque segue dando medo um pouco, né? Esse meu rei. Eu não posso mexer. Eu não sei se eu devo tomar aqui em F5. Mas ele vai tentar trocar esse bispo agora, né? E tentar fazer alguma coisa com F6 depois. Mas eu calculei de novo e vi que tava ok. F6 e aí tomei em B2. Aliás, acho que eu nunca fui tão sangue frio na minha vida, né? Porque eu fiz vários lances assim, realmente ignorando o ataque dele na lá do rei. Mas eu calculei,
que eu senti que ele não tinha nada direto, e também eu confiava no meu conceito ali. Né? Quando eu ficava na dúvida, assim, falava, não, mas essa posição costuma ser boa pro preto, então vamos lá, vamos em diante, né? Então o treino de cálculo que você faz, que é o que as pessoas mais fazem hoje em dia, né, por causa dos sites e tal, é muito bom, mas ele sozinho te deixa no vazio às vezes. A gente não tem capacidade de calcular tudo, né? A gente precisa daquele empurrãozinho, né? E o conceito é aquele empurrãozinho pra você, opa, acho que aqui eu já posso parar, né? Não posso não vai dar certo ficar calculando que nem um computador, porque eu não vou conseguir e não vou achar conclusão nenhuma também, né? Até um certo limite. Tomei em B2, ele jogou bispo H6, eu troquei os bispos, finalmente ele ameaçou mate em G7, mas aí cavalo para F6, eliminei o peão dele, de novo meu rei tá ok ali em H8 por enquanto o peão H7 dele estiver vivo, né? Esse é outro tema da partida também, o peão escudo, né? O peão do ataque ser o próprio escudo do rei. Torre por F6, e aqui eu joguei cavalo G4, que é o lance mais simples, acho. Certamente os lances ganham aqui também. Cavalo G4, duplo, dama C1, atacou minha torre. Porque o duplo, na verdade, eu tô só desviando a dama dele. Se ele jogar a dama aqui, eu não vou tomar a torre porque eu levo mate, né? Em 1. Mas eu vou jogar a dama C3. Certamente. Porque eu tô defendido. Ah, não, nossa, tá caindo a dama. Viajei. Vou jogar a torre B1. Eu até pensei, por exemplo, por que eu não comi o cavalo no lance anterior, né? Empolguei aqui na análise. Até a dama C3 quase serve, né? Mas não serve, tá. Me empolguei demais aqui. Eu vou jogar a torre B1 agora, que é bom o suficiente, né? Provavelmente. Ou até dama E7 agora. Mas enfim, realmente não importa, tá? Não quero perder o foco disso. Que eu começo a analisar. Você viu que eu gosto, né? Eu fico olhando já, eu já quero analisar, já quero ver o que acontecia. Mas o foco não é isso. Aqui o preto ganha de algumas maneiras. Ele jogou a dama C1, tacar na torre, e aí torre B1. E ele abandonou finalmente, porque eu cravei a dama dele, ele é obrigado a capturar. Eu capturo coroando. Ele joga a dama por B1, e aí cavalo por F6 finalmente. E agora eu jogo o final que tá muito tranquilo. Tô com uma peça a mais. O peão segue em H7, aos poucos eu vou cercar esse peão e tomar. Além do que o rei dele tá super exposto, né? Eu posso buscar trocar damas, né? Colocar meu bispo em jogo com E5, bispo E6. Ficar fechadinho com o dama E7 e aos poucos eu vou me soltando. As brancas não tem plano pra me atacar aqui. Muito bem. Consegui fazer uma análise mais curta. Essa partida é muito legal mesmo. Ela merece muito mais tempo, inclusive, essa partida. Mas o foco era falar um pouco da abertura e das ideias gerais da Siciliana. E quando alguém perguntar, me conta as ideias gerais da Siciliana, né? É muito difícil você explicar as ideias gerais sem mostrar, né? Porque primeiro você vai começar a falar aqui as ideias gerais, né? Claro que o modelo que eu fiz anterior eu gostei também, de mostrar as variantes e tal, né? Mas você tem que mostrar ou as variantes ou uma partida, né? Pelo menos pra ficar um pouco claro. Não adianta eu fazer setas e escrever a ideia é isso, aquilo, né? Enquanto a gente não vê na prática, não faz muito sentido também. Então essa foi uma vitória bem legal na Siciliana Scheveningen, né? Na viagem de 2008, uma viagem muito legal lá pra Europa. Torneio de Vlissingen na Holanda. E é isso, né? Eu vou colocar uma análise também no meu artigo do chess.com sobre essa partida. Eu vou colocar o vídeo também, né? E fazer alguns comentários talvez um pouco mais profundos, que eu tenho uma análise já feita dessa partida bem legal. Tem uns momentos ali que podia ter acontecido coisas diferentes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem sua opinião aqui também. Para ver o que você achou desse formato, que não é na verdade um formato novo, mas é um pouquinho diferente do que eu fiz no último vídeo de aberturas. E se vocês forem jogar, boa sorte. Espero que vocês consigam se defender desses ataques que o branco vai fazer sempre. Não esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. A gente passou os 10 mil inscritos, a gente fez a live especial de 10 mil. Está o vídeo inteiro no canal disponível. Mais de 10 horas de live, 10 horas e 5 minutos. Só pra falar que deu mais de 10 horas. E deixa o seu like no vídeo também, ele é muito importante pra mim. Tanto você seguir o canal, tanto você dar o like no vídeo se você gostou. Então se você gostou, você costuma gostar do conteúdo aqui, deixa o seu like, às vezes a gente esquece, às vezes a gente vê o vídeo e gosta e tal, e comenta, mas às vezes esquece do like, ou enfim, não vê a diferença, mas é muito importante pra mim mesmo. É uma retribuição que, se vocês estão gostando, eu peço de vocês que é bem legal realmente para o canal crescer cada vez mais, né? E a minha ideia é que a gente consiga popularizar cada vez mais esses vídeos, o conhecimento de xadrez, análises e jogando na internet também, né? Vídeos jogando. Que nossa ideia é sempre levar o xadrez para o maior número de pessoas possível. Essa é a ideia do canal sempre. Vocês sempre vão lembrar disso, que
A intenção do canal é essa. E vocês podem fazer parte desse plano de levar o xadrez para o maior número de pessoas possível. Isso, vocês curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Vocês fazem a parte de vocês, que é muito importante também. Sem vocês, vocês sabem que o canal não existe, basicamente. Até a próxima, então, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo.